Fala, seus Jaguara! Voltamos com mais um react aqui no Jaguaras do Caldeirão. E dessa vez eu trouxe o meu amigo Nicolau. Fala, Nico! E aí, David, tranquilão? Como é que estão as Tranquilo. coisas? Tudo ótimo. Graças a Deus com essa vitória na estreia do Brasileirão, né? Uma vitória contundente. Acho que poucos atleticanos acreditariam que o Atlético ia jogar tão bem, né? Principalmente depois de sair a escalação, né? Umas horinhas antes do jogo. E a gente vai dar uma olhadinha no que os comentaristas aí do Eixo falaram sobre essa estreia, né, Nicolau? Essa escalação realmente do Atlético, ela moldou caráter nesse jogo aí contra o Cuiabá, mas assim, isso foi mais, né, relacionado à nossa torcida, que acompanha o Atlético afinco, de cabo a rabo, todos os dias, né, a gente estava com um pouco de receio dessa escalação que o Cuca colocou em campo. Claro que esses caras aí, eles não estão, né, no dia a dia, não sabem, né, pesquisam sobre o Atlético pouco, alguns mais, alguns menos, mas vamos ver o que eles falaram aí sobre o Furacão na primeira rodada. Beleza. Esse primeiro vídeo aí é um corte do Linha de Passe de ontem, né? Um programa da ESPN. Bora lá. Vamos dar o play. Esse aí é o Ernesto, né? Eugênio. Parece que você me permite sair Eugênio, rapidamente do Palmeiras, porque a gente está aqui falando de uma rodada como um todo. Eugênio é o cara que manja. Só vi um time jogar um futebol realmente interessante nessa primeira rodada. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que tá com uma cara... Mais uma vitória com sobras, né? E contra um time que não é fácil, né? Claro. O Cuiabá. Você vai dar o desconto que o Cuiabá foi direto da Venezuela, não passou em casa, porque tem essa questão também de logística, que o Cuiabá não está acostumado, porque lá, no estádio dele, o gramado é um gramado mais fofo mesmo, mais lento, que dita um ritmo diferente ao jogo. Talvez ele tenha sentido a dificuldade de um gramado mais veloz na arena, mas independente disso, o que a gente viu o Atlético fazer meio de semana, é contra o time fraco. Contra o time fraco fez 6. Isso. E outros contra times fracos não fizeram nada disso. E fazer com o Cuiabá, no primeiro tempo, o Cuiabá em 90 minutos deu um chute. Um chute. Então eu acho que é um time pra gente ficar de olho. Porque também tem elenco, tem peça de reposição e tá. E o Fernandinho deu uma assistência por segundo mais uma participação importante dele. Parece um lance simples. Ele sai meio na cara do goleiro pelo lado direito e ele só rola a bola para trás pro Canóbio fazer o gol. Os grandes jogadores tornam o jogo simples, né? Sim. Aí alguém elogia, não, mas isso aí eu também faria. Tá bom. Não brinca, não faria, né? E é melhor não fazer esse tipo de comentário. Mas o Fernandinho, que já brilhou no meio de semana nesse jogo em que o Atlético venceu por goleada, hoje fez mais uma ótima atuação e essa assistência, para quem sabe, o Atlético realmente começa muito bem o Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, claro, também. Expectativa nos dois caminhos aí do Atlético Paranaense. Breiler, no meio da semana, todo mundo olhou e falou, caramba... o Atlético... Então, Nicolau, a gente vê aí que uma análise rapidinha, né? Até ali embaixo estava aparecendo ali que eles estavam comentando sobre o jogo do Palmeiras, que era, né, o tema ali da discussão, e daí o cara desvirtuou para falar do Atlético. Então, é normal, né? Esses programas da mídia aí vão sempre priorizar, né, times do eixo, né? Até quando a gente joga contra eles, a gente vai ter um espaço maior para falar do jogo, mas é claro, falando sempre muito mais do eixo. Mas sim, apesar de ter sido um comentário rápido, eu achei interessante o que ele falou. Ele falou um pouquinho ali sobre a questão do gramado, né? Que muita gente fala, mas com certeza é diferente, né? Diferente um gramado do outro. Pode ser uma coisa ali que o time, né, tenha alguma certa tempo de adaptação e tal, mas, né, não justifica levar uma goleada de 4-0. E também o André Kfouri, né, que foi outro comentarista, falou sobre o Fernandinho. O Fernandinho fez uma partida maravilhosa, né, Nico? É isso aí. Inclusive, são dois caras ali da ESPN que eu gosto, tá? O Kfouri e o Eugênio. São dois caras que eu acho que eles têm uma pauta ali que é normal, que acontece mesmo, né? De começar com o Flamengo e mais alguém, Palmeiras e mais alguém. Mas eu vejo que eles têm também alguns entraves ali que são mais livres. E aí eu acho que o Eugênio é um cara que acompanha mais o Atlético e sabe pelo menos o que ele tá falando, né? Não que seja um acompanhamento tão a fundo, mas ele e o Kfouri são dois caras que sabem que falam sobre o Atlético. E realmente, aquilo que eles falaram de que, pô, pegamos times mais com menos potencial que o nosso, como é o Cuiabá, e outros com muito menos potencial, né, como é o Zuliano e tudo mais, só que metemos sarrafo. Né? Vamos ver o que acontece para os próximos jogos, mas isso foi o que aconteceu, Beleza. E era o jogo que a gente tinha para jogar e goleamos. Beleza, agora o troca de passes aí de ontem, bora lá. Atlético Paranaense é o líder do Campeonato Brasileiro, 3 pontos e saldo de 4 gols. Hoje, olha, esse Atlético já vem prometendo, né? Vem fazendo bons jogos. Com o Cuca, são 8 partidas e 8 vitórias. É que a gente tinha uma certa ponderação em função da reta final do Campeonato Paranaense. A gente sabia que o nível de exigência aos poucos ia subir. O Cuiabá é um time que entra no campeonato e que a gente tem sempre uma grande interrogação, né? Porque o Campeonato Mato Grossense também, ele sobra um pouco e a gente não tem um parâmetro tão bom para medir. Mas o Atlético vem confirmando a impressão de que pode ser uma grande surpresa. E eu tenho Não é mais uma grande surpresa, porque o Atlético frequenta a parte de cima da tabela há bastante tempo. Mas ele pode ser forte no campeonato. Sem dúvida nenhuma. E essa dupla de frente, principalmente Canóbio, hoje teve o Pablo também fazendo gol. Mas Canóbio e Mastriani, eu acho que é uma dupla que vai dar muita alegria à torcida do Furacão. São jogadores que têm qualidade técnica.
Acho que Canóbio e Mastriani nunca começaram um jogo junto até agora, mas tudo bem, né? E tem o cheiro do gol, né, Cheiro Alex? do gol, eu ia falar isso aí, cara. Eles passaram na 25 de março, compraram o perfume do cheiro do gol. Eles, de verdade, esses dois, mas é um time muito equilibrado e a gente sabe o quão chatos são as equipes do Cuca, de coragem, de jogar, até de organização. E esse Atlético lá não vai ser fácil, tá demonstrando isso. O Mastriani não começou, né? Não, entrou depois e marcou o quarto gol, né? Os gols foram do Pablo, do Canóbio, Mas Léo ele Godoy e joga Mastriani. 5 minutos, ele faz gol. Ele joga no tempo. Ele é um jogador que já fazia gols no ano passado no América, agora uma bela contratação do Atlético Paranaense, que larga bem no Campeonato Brasileiro ao vencer o Cuiabá de Daverson e companhia 4-0. David, se você me permite iniciar essa análise ali, o Alex, né, jogador do Corinthians do Inter, ele fala sobre o Cuca, né? Então, até a gente conversou em off sobre isso. Eu acredito que os comentaristas em geral, né, a mídia em geral ali, a massa, ela tá colocando o nome do Cuca como um grande expoente pro Atlético no Campeonato Brasileiro. Sim. A gente vinha de técnicos... Claro, a gente teve o Autuori, né, de anos pra cá, teve o Felipão, mas a gente nunca teve um técnico que os caras falaram, caramba, hoje o Atlético tem isso, e um técnico como o Cuca. Então, acho que isso está colocando o Atlético entre os favoritos ali, pelo menos a rondar ali os líderes e estar na Libertadores com certeza. O que você acha? Com certeza. Não, com certeza, né? Até o técnico mais bem sucedido aqui, passar recentemente, Thiago Nunes, ele é um novato, né? E quando foi pro eixo, né, o cara derreteu, né? Mas é engraçado o Alex, né, falar que o Mastriani e o Canóbio têm o cheiro do gol, né? O Mastriani eu concordo, mas o Canóbio, se for, sei lá, pegar os 2 últimos jogos, sim, fez o gol ontem e fez gol na terça, né? Mas a gente sabe que isso aí não é bem a verdade, né? O cara tá precisando melhorar bastante, mas, cara, se for pegar os últimos jogos, tá fazendo gol e espero que continue assim, né? Espero que continue essa evolução. Exatamente. Bora então pro posse de bola aí, o programa da UOL. Posse de bola, tem várias carinhas conhecidas aí, vamos ver o que eles têm pra falar. Juca, Palmeiras e Flamengo, hein? Pra variar, ganharam fora de casa, estão lá já na liderança, e o Furacão como intruso. Você tá surpreso ou não? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não estou surpreso. Eu, mais uma vez, diria que essa minha primeira participação deveria se limitar a subscrever o que o Zé Trajano disse. Estou de pleno acordo com ele. Também fiquei muito feliz e tocado com a manifestação das jogadoras que disputam o Campeonato Brasileiro Feminino. Mais uma vitória do Corinthians, por sinal, 100%, 5 jogos. Ganhou do Santos na Vila Belmiro. O jogo, assim, o time que mais agradou aos olhos foi o Atlético Paranaense. Alguém dirá, mas o Cuiabá, fora de casa, primeira rodada, 4-0. É verdade. O Atlético tinha feito 3-0 no Maringá na decisão do Campeonato Paranaense. Mas o Maringá aí fez 6-0 no Raio Juliano, na Copa Sul-Americana. Mas o Raio Juliano... Pois é, o Atlético Paranaense está fazendo aquilo que o time melhor deve fazer com os times piores. Vai, enfia uma pancada de gols, né, e resolve o seu problema. Vamos ver agora, né, nesse meio de semana, tem o Grêmio, do Renato, né, que perdeu mais uma vez, né, e perdeu para o Vasco, né, num jogo tumultuado também do ponto de vista da arbitragem. Pois é, Nicolau, então, né, o Juca ali, ele trouxe algumas opiniões gerais, né, que até às vezes alguns atleticanos têm, né, essa questão do Atlético tá pegando times mais fracos, né, e aí a gente sempre tem aquele pensamento, não, mas é porque era o Ameriano, é porque era o Maringá, é porque era o Zuliano, e agora foi um time de Série A, como o Cuiabá, não, mas é porque o Cuiabá vai lutar com o cair, e na verdade é que o Atlético, né, como ele falou, tá realmente conseguindo, né, amassar esses times, né, deixar poucas chances e realmente está fazendo o que tem que ser feito, né? E nessa situação aí de adversários mais fracos, né, eu sinto que o Atlético tem feito isso e outros times não têm feito, né? Outros times têm cedido empate, têm até perdido para times bem mais fracos. Então, pelo menos é uma questão aí de atenção e de seriedade que o time do Atlético tem. É isso, David. Acho que não vou me alongar muito no que o Furi falou. Eu acho que ele quis, né, enaltecer o Atlético, realmente era um momento bom. E quis também dizer, mas é o time tal. Vamos ver, o Atlético também pensa assim, contra o Grêmio, vamos ver como é que o time se porta além de tudo, né? Não é uma derrota, não é um resultado estranho que vai, né, fazer com que tudo esteja ruim. Tem que ver como é que o time vai se portar nos próximos jogos e nos jogos cruciais da temporada. O interessante é que várias carinhas conhecidas nesse vídeo, né? Paulo César, Arnaldo Ribeiro, os caras... Nem aí, bola pra frente. Vamos falar aqui agora sobre canal UOL, né? Tem a Domitila Becker, o André Hernan e o PVC. Agora, para você, quem foi o time que jogou melhor de todos, assim, o grande destaque da rodada? Porque a gente tem o Atlético Paranaense líder, com essa goleada de 4-1, mas com a ressalva de que foi contra o Cuiabá, que ainda está se acertando no campeonato. Que não tem técnico ainda, né? O Luciano Liubi. Mas eu acho que o que mais me impressionou foi o Atlético Paranaense pela atuação e pela sequência do Cuca. São 8 vitórias consecutivas em 8 jogos desde que o técnico assumiu o lugar do Juan Carlos Osório.
Vamos rodar a vinheta, então, da prancheta, PVC, para você explicar como é que joga o primeiro líder do Brasileirão 2024? JP, por favor. PVC agora, deixa eu passar essa parte dos patrocínios aqui, que não tem nada a ver com a gente. O PVC ele vai entrar numa parte um pouco mais tática, né? O que outros comentaristas ainda não entraram. E ele realmente faz uma análise bem criteriosa. E a Domitila, né, ela falou, tem a ressalva que não é um time acertado ainda. Mas assim, cara, para você golear um time, sempre tem que ter alguma ressalva. Nenhum time é goleado de graça. Né? Então, não, toca aí, vídeo. E detalhe que ela falou que o time não tá muito acertado ainda no campeonato. Vinha de 14 jogos sem perder. Não, tem isso, mas o campeonato acabou de começar, né? Esse já é outro livro, não é nem a próxima página, já é outra coisa. Apaguei a luz. Mas muita gente viu o Atlético jogando 4-1, 4-1. Muita gente viu o Atlético jogando com saída de 3, mas assim, o lateral subia também. E pela esquerda o Esquivel também subia. Então não era bem assim, não era bem. E para mim foi um 4-4-2. É o jogo mais secreto da rodada, porque o Atlético não tem contrato com o Premier, né? Com o pay-per-view. Então, você vê pela Cazé, ou você vê pelo site do clube. Mas para mim foi um 4-4-2. O Julimar aberto pela direita, vindo um pouco por dentro, ou a sustentação pelo lado direito. O Fernandinho jogando muito bem, saindo da posição de primeiro volante para ser um meia, muitas vezes, um criador. E pela esquerda o Coelho, com a passagem, às vezes, do Esquivel pelo lado de cá. O Canóbio tem um papel importantíssimo. O Canóbio tende a escapar para as pontas, então muitas vezes pelo lado esquerdo. Mas ele faz uma dupla de ataque com o Pablo. Então, Pablo e Canóbio aqui na frente. No fundo ficam duas linhas de 4 quando defende, e o Canóbio mais solto, mais perto do Pablo. É esse o sistema que o Cuca está usando e que faz o Atlético, nesse momento, o time das 8 vitórias consecutivas. O Atlético vai pegar agora o Grêmio em Porto Alegre e depois o Inter em Curitiba. Só um detalhe, né? O time jogou acho que 2 jogos com essa formação, né, David? Essa formação exata. Não é o time que está tendo as 8 vitórias consecutivas, mas ele está procurando, né, soluções para o elenco, né, que realmente eu acho que ele está sendo muito assertivo, inclusive, mas tem um pouco jogos com essa formação. Essa formação com o Julimar, Coelho, veio agora contra o Zuliano a primeira vez, né? E o Cuca repetiu contra o Cuiabá. Ele não repetiu muitas escalações, no máximo ali 2 jogos seguidos, mas é porque ele está sempre analisando o próximo adversário e vendo se aquela tática faz sentido para aquele adversário. Tanto a gente vê que jogos contra Londrina, Operário, Maringá foram todos diferentes, tanto de time quanto de postura, né? O jeito de jogar. Isso que eu acho que é muito interessante do Cuca, né? Porque tem técnico aí, por exemplo, um Osório, um Diniz, que ele quer jogar sempre do mesmo jeito e tal. E, tipo assim, tem um valor nisso. Mas quando você vê um técnico se adaptando ao time, sabendo que você não tem o melhor time do mundo, você não tem um Manchester City aí que todo mundo vai se adequar ao teu jogo, né? O Atlético, ele às vezes vai sofrer com o estilo de jogo de algum outro adversário. O Cuca faz essas variações e tem dado muito certo até o momento, né? É o seu destaque também dentro de campo, sem ser arbitragem, André Hernan? O André Hernan perdido aí. Tá mutado. Eu vi que você mutou, que você tá espirrando muito, né? Você tá bem? Não, tô bem. É alergia mesmo, é mais alergia. Não é nada, mais uma crise alérgica. Mas eu acho que é muito cedo ainda. É muito cedo para a gente falar. Eu vejo que é um caminho muito bom do Atlético com o Cuca. O elenco do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, melhor dizendo, é um elenco que todo ano você não badala tanto, mas ele é extremamente competitivo. E faltava essa peça aí, o treinador que encaixasse com esse elenco. O Atlético ficou rodando muito tempo atrás do treinador. E me parece que o Cuca tem essa possibilidade de fazer o Atlético, enfim, voltar a ser protagonista, como foi 2 anos atrás, chegando na final da Libertadores. Mas acho que, né, quero ver mais 1 ou 2 rodadas para cravar assim, o Atlético Paranaense como um time que vai chegar. Mas, assim, de fato, chama atenção, porque o trabalho do Cuca é muito bom até aqui. Eu também, né? Também quero esperar 3 rodadas. Mas acho que a análise ali do André, né? Apesar dele ter errado o nome do Atlético, dele ter ficado mudo ali no começo, né? A Domitila, inclusive, deu um gol pro Cuiabá. Exatamente. Então o pessoal tava meio desligado ali, né? Parece que estão começando agora no jornalismo. Mas brincadeira à parte, o André Hernan ali fez uma análise daquelas mais, né? Superficiais. Superficiais ali sobre o time. Não que tá errado, mas superficial. Assim, ela perguntou se era o destaque, assim, com certeza, não tem como dizer que o Atlético
Atlético, o futebol jogado foi o destaque da rodada. É claro que se vai existir brigar pela liderança, a gente vai ver lá na frente, né? Teve time aí que a gente tá vendo esses dias que liderou, né, o campeonato nas primeiras rodadas, depois foi rebaixado, então não adianta nada agora, né? Vamos ver como é que vai se desenvolver o decorrer do campeonato. Então, esse aqui é o Redação Sport TV, né, que passa pela manhã. Vamos ver o que o pessoal comentou sobre o Atlético. Bom, e vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada também tem líder, né? É quem vence e faz o melhor saldo de gols, caso do Atlético Paranaense. E, segundo o Bem Paraná, atropela o Cuiabá e larga na liderança. Um confronto contra um adversário que tem aquele guia de sobrevivência na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Não costuma ser um adversário fácil de bater. O Atlético ignorou isso. E é já a 9ª vitória seguida, né? Oitava. Essa é a 8ª vez, né? Oitava vitória seguida sob o comando do Cuca. 27 gols marcados, 2 gols sofridos. É a 4ª goleada em 8 jogos que o Atlético faz com o Cuca. É claro que pra gente contextualizar esses números, tem jogos contra equipes ali muito fracas, né? Na Sul-Americana, 2 partidas. Não teve clássico na final do estadual, né? Foi contra o Maringá? Foi contra o... Não ter clássico na final do estadual não é culpa nossa, né, David? Na verdade, não ter clássico ali é porque o time mais forte foi pra final, não? O Maringá, né? O Maringá era mais forte. Ele acho que foi um adversário mais difícil. Com certeza. Foi contra o Maringá, teve semifinal contra o Londrina, mas o ponto que me pega é o seguinte, Barreto. O Atlético contra essa mesma categoria de adversários, eu não estou incluindo o Cuiabá, não. O Cuiabá é um time de Série A, fez um jogo ruim ontem, né? Mas... Fez um jogo ruim porque o adversário provavelmente proporcionou isso. Tem também essa questão. O Cuiabá é um time bem superior a esses outros que o Atlético enfrentou. Que o Atlético vinha encontrando dificuldades. Inclusive, o Juan Carlos Osório, o treinador que antecedeu o Cuca, foi demitido justamente em uma derrota para o Londrina. E depois o Atlético enfiou 6. Né? Então, para mim, o que tem me chamado a atenção no time do Furacão nesse início do trabalho do Cuca é... Quando a gente pensa no Atlético Paranaense dentro de casa, acho que 9 entre 10 pessoas vão pensar num time que amassa o adversário, que marca no campo de ataque, que é vertical, que cruza muitas bolas na área, que tem atacantes de velocidade e mobilidade. E o Atlético tem sido exatamente assim com o Cuca. Que é muitos trabalhos do Cuca ao longo da sua carreira, né? Ele montou equipes assim, tanto é que esse cara que a gente tá vendo fazer o gol aí, o Mastriani, faz o 4º gol, virou reserva. Acho que já dá pra gente dizer isso, que o Pablo ganhou uma titularidade aí, uma sequência como titular. Não é exatamente um jogador de velocidade, mas é um jogador de mais mobilidade do que o Mastriani. Consegue abrir mais espaço. Ontem, por exemplo, ele montou um quarteto ofensivo com o Julimar, que é um ponta muito rápido, com o Coelho, que é um outro jogador de lado de campo, com o Canóbio, né, que jogou de segundo atacante, mas pode jogar como ponta. Fernandinho, uma partidaça no meio campo. O Atlético não deu chance do Cuiabá pensar em fazer uma graça dentro da Arena da Baixada. Ontem eu estava até conversando com o nosso amigo Carlos Eduardo Éboli, né, no CBN Sport, de manhã, e ele me perguntou qual o time que você acha que vai surpreender no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Atlético. Para mim, o Atlético é o time que, entre aqueles que a gente não considera como favorito a nada, assim, muita gente coloca como briga para disputar a Libertadores, eu acho que não só pelo jogo de ontem, mas pelo que vem apresentando, pelo elenco que tem, e por ter uma primeira fase bem tranquila de Copa Sul-Americana, um grupo bem frágil, eu acho que o Atlético vai largar bem nesse campeonato. E tem condições, sim, de pegar um G4 no final, de tirar pontos de equipes que vão disputar o título. Tem qualidade para isso e está tendo um início de trabalho promissor nesse sentido. David, só 2 coisinhas sobre... Acho que o comentário desse caro jornalista aí, que eu acabei esquecendo o nome dele, tem 2 pontos. Muito bom, gostei. Ele realmente analisou de uma maneira bem fria ali como realmente aconteceu no jogo, né, nesse jogo em específico. Mas tem aquela questão, né, aquela fragilidade da informação, né, que eu acho interessante quando se trata do Atlético. A janela do Atlético não foi tão valorizada pela mídia, a gente viu isso, né? Programas de mesa redonda e tudo mais, algumas páginas do Twitter, Facebook, enfim, redes sociais, não dando tanta importância para a janela do Atlético, que eu acho que foi uma janela muito interessante, apesar de faltar uma peça ou outra, mas agora eles engrandecem essa janela, né? Falando do Mastriani, falando... o Zapelli chegou no passado, mas citaram o Zapelli, tem o Godoy também, que ele mesmo citou que fez o gol, e também a questão do grupo, né? Da Sul-Americana. Era, né, claro, não eles, mas rola aquela tiração de sarro, mas pega time de fazendeiro e tudo mais, e agora eles colocam como uma vantagem para o Atlético, enquanto os outros estão pegando e adversários muito mais fortes, né, numa Libertadores, o Atlético está aí tranquilo para ganhar pontos no Brasileiro. Pois é que assim, o Atlético não comprou nenhum jogador badalado, né, nenhum, por exemplo, a gente pode dizer um Bahia pegou um Everton Ribeiro, né? Tipo, um nome muito midiático. O Atlético... O Mastriani pode-se dizer que era o mais badalado, né? Porque não, mas é um jogador do América, né, cara? Tipo, assim, a gente acha ele muito bom, mas não é um jogador, assim, que é uma super estrela, mas é algo que o Atlético praticamente nunca faz, entendeu? É sempre a exceção. Então, a gente nunca vai ter uma janela badalada, né? Não sei quando vem, tipo, um cara que nem o Fernandinho, né? Que é um caso diferente, né? Mas...
é interessante, a gente, né, valorizou bastante a janela do Atlético, a mídia, né, gosta de nomes, né, de nomes mais midiáticos, mas para nós acho que precisa é bom jogador, né, não importa de onde o cara vem. Exatamente. Principalmente pelo jogo em casa, pela força que tem em casa. Acho que esse é um ponto bem interessante, o trabalho do Cuca no comando do Atlético, que ele recupera a identidade que a gente conhece desse Atlético, que é essa agressividade, que é ser um time que não aceita em campo, na sua casa, ele ser mais fraco no duelo. Ele é sempre mais forte, o que pressiona o adversário, o que tem a marcação mais agressiva, o que busca o gol de forma com uma ofensividade, objetividade enorme. Então, o Cuca conseguiu recuperar de forma muito rápida um Atlético que jogava mal. Não eram só os resultados que não estavam bons sob o comando do Osório. Era realmente o desempenho do Atlético que estava aquém. Era um time que passou a jogar muito mal. E o Cuca consegue enxergar no time de novo as valências que tem, as características interessantes que tem e faz o Atlético recuperar a sua característica. Isso é interessante, porque não é o treinador que chega lá e coloca a identidade que o treinador quer. É um treinador que olha para o grupo, entende o contexto histórico do Atlético, a forma que o Atlético gosta de jogar, que tem como identidade, teve nas outras temporadas, é a força que tem em casa e valoriza isso e faz isso acontecer. E acho que há uma combinação nesse sentido também, que é interessante. Além dessa questão do respeito, os melhores times do Cuca tiveram características próximas àquelas que o Atlético gosta de incorporar às suas melhores equipes, né? O Atlético, sei lá, campeão brasileiro em 2001, cara, era um time muito vertical, um time de muita velocidade, às vezes de ligação direta, de marcação forte. O time do Atlético campeão da Copa Sul-Americana recentemente com o Thiago Nunes em 2018, a mesma coisa. Depois nem tanto, na outra campanha nem tanto, mas ainda preservava algumas daquelas características. Copa do Brasil, a mesma coisa. Então acho que o torcedor do Atlético, com certeza, aquele que... Buscou um técnico ofensivo no mercado, Pois é. que tivesse a ver também, tem isso. E buscou alguém que pudesse oferecer, né, esse estilo de jogo aí. E me surpreendeu um pouquinho a postura defensiva do Cuiabá. Era um time que se defendia bem. Vale lembrar, o Cuiabá começa o Campeonato Brasileiro sem um treinador efetivo. Interessante, né, David, essa questão histórica que eles trouxeram. Pouca gente, né, da mídia traz esse tipo de coisa relacionada ao Atlético. Pois é, né, cara, eu digo, né, sempre que os meus times favoritos do Atlético, eles são mais verticais, né, por exemplo, o meu time favorito é o de 2004, cara, e 2004 era um time que o contra-ataque era letal, né, e contra-ataque, Arena da Baixada, cara, é tudo a ver. Os gols mais históricos do Atlético, você vai ver de jogadas rápidas, né, do Atlético trocando passe e chegando na cara do gol, fazendo gol. Então, isso é importante, né? Eu gosto muito desse tipo de time. E o time do Atlético atual, ele combina com esse estilo de jogo. Ele combina com um jogo vertical, não um jogo de retranca, né, que é diferente, né? Mas um jogo que o time consiga roubar a bola rápido também e ser, né, letal, ser vertical. E também, quando precisar se defender, não tem nenhum problema, né? Se aproveita muito das bolas longas, né? O Cuca viu que a gente tem jogadores como o Thiago Heleno, como o Fernandinho, que são muito bons nos lançamentos, tanto que contra o Raio Juliano foi, né, 2-3 gols ali que saíram de lançamentos incríveis, né, desses jogadores. Exatamente. Eu gosto bastante de, nos mínimos detalhes, corrigir o pessoal da mídia, né, que não é torcedor, não tá por dentro, mas o Atlético não foi buscar o Cuca por conta de uma necessidade. O Atlético já tinha o Cuca como uma prioridade há muito tempo, né? A gente sabe disso. O Osório acabou desde a saída do Filipão, né? Desde a saída do Filipão, talvez até antes, né? Mas assim, o Osório acabou vindo para o Atlético por conta de uma necessidade, né, do próprio Cuca, que, né, estava resolvendo suas questões, e aí, né, não deu certo a questão com o Osório, e aí o Atlético conseguiu fazer com que o Cuca fosse o técnico. Está sendo treinado pelo interino Luiz Fernando Iubel, que é um funcionário do clube já de muitos anos, que foi campeão mato-grossense com o Cuiabá, já até dirigiu o Cuiabá em outros jogos de Série A em mudança de treinador, mas está correndo atrás ainda de um treinador efetivo. Com duelos complicados no Sul-Americano também, né? Que acaba desgastando o time. No grupo do Lanús, né? O Atlético pegou um grupo bem acessível na Sul-Americana. Já encaminhou até. Encaminhou com 2 goleadas. Pode fazer aí uma primeira fase, sei lá, para ficar nos só registros da competição. A superioridade é tão grande que não é exagero a gente imaginar goleada em todos os jogos. E vai ter um saldo de gols assim, inédito. Vai ter, e acho que vai até além disso, Barreto, porque se a gente pensar que enquanto, sei lá, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, que está se complicando na Sul-Americana, Corinthians, Fluminense, está todo mundo disputando ali Libertadores e Sul-Americana com algum grau de dificuldade, né? Todos os grupos têm pelo menos um adversário que vai te causar um suor maior para você vencer, uma logística de viagem complicada. O Atlético, pelo menos até o momento, não tem tido isso. Ok, vai jogar na Venezuela, daqui a pouco vai jogar, mas certamente não deve levar seus principais jogadores para lá. Até por esse início de Campeonato Brasileiro e pela situação tranquila que vai ter no grupo. Esportiva Meliana é uma viagem para Assunção, aqui do lado. Muito rápido, no caso de Curitiba, mais rápido ainda. Então, assim, são coincidências, né, que acabam potencializando esse bom trabalho que a equipe está tendo e que pode ter um bom início de Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Cuca, a análise que ele faz da 8ª vitória. É interessante, né, como a gente tinha falado. Realmente, são coincidências, né, um grupo bastante tranquilo, jogo no Paraguai, jogo no Uruguai, tem a Venezuela, mas a logística se torna muito mais simples, né, e uma projeção aí de sei lá,
8, 10 primeiras rodadas muito boa. Então a gente tem que ver se realmente essas coincidências vão trazer frutos, né? Exatamente. Vamos ver então o que o Cuca tem a falar. Acho que a maioria do pessoal já sabe, mas é legal a gente comentar sobre. Seguida no comando do Atlético. O campeonato são 38 jornadas e ele vai premiar quem for. Não só o melhor time, tem que ser o melhor elenco, porque o time ele vai ter lesão, vai ter suspensão, vai existir um mau momento, vão existir outras competições simultâneas e às vezes você vai ter que poupar, preservar jogadores. Então por isso que o brasileiro ele premia o melhor elenco. Eu não sei em que lugar que a gente vai chegar, mas nós vamos jogar jogo a jogo como jogamos hoje e degustar partida a partida. O Romeu Benítez, ele recebeu uma proposta, assim como um outro jogador também, que depois o Mazuco pode falar para vocês, outros, né? E eu acho que entre amanhã e terça-feira eles definem essa situação deles. Quer falar alguma coisa sobre o Cuca? Não, falar mais sobre a situação ali Bom, sobre o Cuca, né? Ele não falou, né? Eu sei que eu sou bom mesmo ganhando 8 jogos seguidos, né? Isso é Não deu uma de Wesley Carvalho? O cara é humilde, né? O cara tá ganhando é humilde. Tem gente que perde e é arrogante. E é foda, né? Isso que é a diferença de um treinador pro outro. E falando ali do Benítez, né? Acho que é uma situação meio triste, né? Dele abandonar, de ser abandonado, deixado de lado aí, porque pontas são posições ali que o Atlético tá precisando, né? Não dá para achar que por causa de 1 ou 2 jogos Julimar e Coelho vão virar craques agora, né? Mas eu acho muito que é por conta do físico do Benítez, né, cara? Se você olha, assim, ele comparado aos outros jogadores, cara, é uma diferença muito discrepante. Tem numa Série A, cara, é complicado, né? Tipo, um jogador que seja muito franzino, assim. Então, talvez valha a pena emprestar para ele ganhar corpo e tal, e talvez ano que vem ele venha com mais físico e com o talento dele, tenho certeza que vai ser um jogador bem útil. Exatamente. Essa linha tênue, até onde o Benítez seria útil, é muito difícil da gente cavar. Não sei se em algum momento ele teria espaço para entrar, então teria poucas oportunidades, a ambientação numa Série A. Não sei, eu acredito, na minha opinião, não sou um treinador de futebol, né? Realmente concordo que é um cara muito pequenininho, franzino, é ainda bem novo, né? Tem isso aí também, não é velho, então ele vai se desenvolver ali. Mas eu queria ver mais, né? Queria ter visto mais do Benítez e tal, até porque é uma posição realmente escassa no nosso elenco. Daí o Cuca que também vai poder, daqui a pouco, foi uma estratégia que ele usou desde o começo, né? Rodar o elenco. Né? Tem rodado. Se a gente olha as escalações que ele utilizou, por exemplo, na lateral direita, ora foi o Léo Godoy, que fez inclusive o terceiro gol ontem, bom lateral, veio de Estudiante, ora foi o Madison. Companheiro do Thiago Heleno na defesa, em alguns jogos foi o Kaique Rocha, que jogou mais vezes, em outros foi o Pedro Henrique. Na lateral esquerda variou, até o Esquivel conseguiu ganhar uma sequência. No meio campo, o Christian já entrou e já saiu do time. Ontem começou no banco. Coelho já entrou e já saiu do time. Mastriani já revezou no comando de ataque com o Pablo. Tem alternativas no elenco. A gente olha o elenco do Atlético Paranaense, é um elenco que tem muitas variáveis interessantes para você montar a equipe de acordo com o adversário, de acordo com o cenário do jogo. Tem o Zapelli, por exemplo, que é um meia mais construtor, né? Mais clássico e não vem jogando como titular. Num cenário contra um time um pouquinho mais fechado, ele pode entrar para escolher melhor as jogadas, para se sair melhor em espaços curtos. Então, é um time que tem um bom início. Fiquei até devendo o outro rival do Atlético na fase de grupos da Copa Sul-Americana. É um grupo que tem Sportivo Ameliano, o Atlético já venceu por 4-1. Tem o Raio Zuliano, da Venezuela, que o Atlético também goleou. E o Danúbio do Uruguai, né, que não está entre os principais clubes do Uruguai hoje. 2 viagens curtas, uma viagem mais longa, mas com adversário de um nível técnico muito baixo. Talvez por isso a gente veja o Atlético Paranaense como um dos times mais saudáveis nesse início de Brasileirão. O time, quando a gente vê jogar, a gente vê que está na melhor forma física, conseguindo entregar tudo de si, diferente de outros concorrentes do topo, que a gente imagina que vai disputar posição na parte de cima da tabela do Brasileirão. Como o Palmeiras é um time que eu percebo que está cansado, um Flamengo que não me parece estar no melhor momento físico, talvez cansaço também. O Grêmio, que é uma equipe que não está conseguindo ter esse rendimento. O próprio Internacional também não é um time que está mostrando toda aquela agressividade física que a gente espera desse time. Então, já isso também é interessante pela gestão de grupo, de fazer o revezamento, e porque pode sair na frente e ganhar gordura nesse início de Brasileirão. Eu apontei na enquete do Globo o Atlético Paranaense como um time que pode surpreender positivamente. Não foi só você, o nosso querido Marcelo. Então, assim, eu dei uma garimpada boa ali para conseguir achar programas ali que falassem, né, dessa vitória do Atlético. Você vê que os primeiros cortes ali foram bem rapidinhos, né, numa linha de passe, ali no programa do Mauro César, ali do Juca Kfouri, no troca de passe, é muito rápido o pessoal falando, né, porque tipo Atlético e Cuiabá, né? Então o pessoal acaba não perdendo tempo, 50 minutos de Palmeiras, 40 de Flamengo, 30 de Corinthians, o resto dos times. Então, daí os programas que deram um pouco mais de espaço,
né? Foi o do PVC e o Redação. Então, é interessante, né? Que a maior parte dos jornalistas ali, eles trouxeram opiniões ali de quem, pelo menos, está acompanhando. Às vezes não precisa ser uma Monique Vela ali de tal o dia inteiro no Atlético, claro que não tem como, mas boa parte deles, né, tem acompanhado os jogos do time e deram opiniões ali interessantes, né? Visões interessantes que às vezes a gente não tem aqui de fora. O que você achou, Nicolau, da análise aí dos eixistas? Mas é isso aí mesmo, né? A gente tem aqueles caras que falam aquilo mais superficialmente, né? E esse último, por exemplo, né? Fora o PVC, a gente sabe que o PVC é quase um atleticano já, mas esse último rapaz aí, ele já deu uma esmiuçada melhor, falou até de variações que podem acontecer, falou de jogadores reservas que vinham entrando no Paranaense, que hoje já estão no banco, mas estão prontos também para jogar, então falou do Madison, do Pedro Henrique. Acompanhar Paranaense não é para qualquer um, né? Não, é para qualquer um, né? Nem a gente às vezes quer acompanhar. Mas assim, eu gostei bastante dessa última análise, até o próprio PVC, né, que fala sobre as questões ali que o Cuca vem conseguindo trazer sobre o material humano que ele tem. Eu acho que o Cuca tá conseguindo explorar muito bem, falando mais do jogo, né, Coelho, Julimar, espetados, o Canóbio bagunçando um pouco a defesa, desvirtuando um pouco a atenção, daí Fernandinho, Zapelli, que são... Claro, o Zapelli entrou depois, mas Fernandinho e Zapelli que tem essa característica mais de condução e mais genialidade, Mastriani e Pablo com mais espaço também para finalizar. Eu acho que o Cuca, cara, achou um caminho. E resta a gente torcer, né? Para que Grêmio, Internacional e jogos mais cruciais, uma semi, final do Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente continue nessa pegada. Ali eu gostei muito do jogo do Fernandinho, do Canóbio. O time como um todo foi muito bem, né? Mas pra mim são eles os destaques junto com o Cuca. Quando saiu a escalação, muita gente ficou assustada, nós ficamos putos, né? Porque a gente precisa de gente para definir bem lá no ataque. E Coelho, Canóbio e Julimar não são caras que normalmente definem bem. Foram bem esse jogo, vamos torcer que sejam bem nos próximos. E é isso, galera. Atlético líder do campeonato, largou bem, né? Fez valer ali uma análise inicial, foi feita aí, vocês viram no vídeo passado, né? O pessoal tava colocando o Atlético lá em cima. Primeiro jogo, né, o Atlético mostrou realmente, né, que é um time para brigar lá em cima, mas é só o primeiro jogo, né? Tem muita coisa para acontecer. Exatamente. Então, vou pedir para vocês aí, estão vendo que nosso canal só tem 200 inscritos, então se inscreva no canal aí, porque a gente vai trazer mais e mais vídeos falando, né, trazendo um pouco essa visão do eixo, tá trazendo, né, outros vídeos mais interessantes, vídeos mais engraçados aí, e é isso, né, Nico? É isso aí. Enquanto o Atlético for líder, a gente vai estar fazendo react. Mentira. Vamos fazer de tudo aí. Mas enquanto o Atlético for líder, é legal que tem mais gente falando sobre o Atlético. Então vai ter mais oportunidade de react. Com certeza. Pode fazer, Rudi. Falou, galera. Até.